he started stabbing her. I think Brendan shot him, and he asked me help. He shot him too because... It's okay. You don't have to get it all out right now. I never saw that before. It's a lot of blood. Okay. No dia 24 de fevereiro de 2023, policiais do condado de Fairfax, no estado da Virgínia, atenderam um chamado vindo da casa da família Banfield. Um homem identificado como Joseph Ryan havia invadido a casa com uma faca e atacado Christine Banfield, que estava sozinha no momento. Joseph foi neutralizado por Brandon Banfield e Juliana Magalhães, que chegaram à casa pouco tempo depois. Brandon era marido de Christine e Juliana era babá da família, já trabalhando para eles havia quase 2 anos. Christine foi levada para o hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O que parecia ser uma invasão a domicílio seguida de assassinato, na verdade, durante as investigações, revelou-se uma grande conspiração. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, primeiramente, eu queria desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo atrasado para vocês. Como vocês perceberam, esses dias eu não postei vídeo. Eu aproveitei antes da virada do ano para tirar um descanso, né? Afinal, eu estava precisando. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso da família Banfield, que envolve uma babá chamada Juliana Magalhães. Esse caso, pessoal, ele parece um roteiro de filme de suspense. Ele tem conspiração, ele tem traição e, claro, ele tem morte. Eu assisti vários vídeos do canal da Camille Bruna, que eu creio que vocês já conhecem, para fazer esse caso. Eu assisti os vídeos dela para poder trazer aqui, né, para vocês todas as informações disponíveis até o momento. Então, o vídeo está bem completo, esse vídeo ficou bem longo e eu nem vou falar para vocês pegar uma pipoca. Eu vou falar logo para vocês pedir uma pizza, que dessa vez o vídeo está longo mesmo. No mais é isso, pessoal. E, novamente, um Feliz Natal e Ano Novo atrasado. E então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No ano de 2003, aos 18 anos, Christine entrou na Universidade de Quinnipiac, em Connecticut, para estudar enfermagem. Em 2004, no seu primeiro ano de faculdade, ela conheceu Brandon Robert Banfield, e pouco tempo depois, eles começaram a namorar. Christine se formou no ano de 2007 e um ano depois, em 2008, Brandon a pediu em casamento. O noivado durou cerca de 2 anos e em 12 de junho de 2010 eles se casaram. Nessa época, Christine tinha 24 anos e Brandon 25. Christine era uma enfermeira muito dedicada, que amava seu trabalho. Ela geralmente fazia turnos noturnos de 16 horas. Uma rotina cansativa, mas que ela gostava. Em suas redes sociais, Christine chegou a compartilhar por um tempo sua jornada de treinos em uma academia próxima à sua casa. Em algumas das postagens, é possível ver que Brandon a acompanhava na academia. Além disso, pessoas próximas ao casal dizem que Brandon sempre incentivava e apoiava a esposa, além de elogiá-la bastante. Christine até chegou a publicar uma vez em suas redes sociais que ficava muito feliz quando o marido a incentivava na academia, ainda mais depois que ele percebeu a diferença que a rotina saudável havia causado no corpo dela. Já Brandon era bem mais discreto e não costumava postar muita coisa sobre sua vida pessoal nas redes sociais. Brandon era um agente federal que atuava na Receita, investigando possíveis fraudes e sonegações fiscais. Christine e Brandon construíram uma vida juntos. Como se conheceram lá na faculdade e começaram a namorar, tudo o que eles tinham, praticamente, eles conquistaram juntos. De acordo com pessoas próximas, eles pareciam um casal bem unido. Eles iam a jogos de futebol, festas, tiravam férias e viajavam para outros países. Podemos dizer que eles eram um típico casal americano que se conheceram jovens e tinham muitos planos pela frente. O casal chegou a morar um tempo no estado de Nova York, mas depois se mudou para o estado da Virgínia. Na Virgínia, o casal se estabeleceu na cidade de Herndon, localizada no condado de Fairfax, e com uma população de mais de 24 mil habitantes.
Eles moravam em uma casa avaliada em US$ 1 milhão, situada em um dos melhores bairros da cidade. O casal estava muito bem financeiramente, ambos tinham ótimos salários e desfrutavam de uma vida muito boa. Quando necessário, os dois viajavam a trabalho separadamente e ficavam alguns dias longe de casa por conta da vida profissional. Em uma postagem em sua rede social, Christine contou que teria que deixar seu cachorro em um hotel para animais, pois ela e Brandon teriam que viajar a trabalho ao mesmo tempo para lugares diferentes. Em outra postagem, ela comentou que já havia chegado em casa, mas estava com saudades do marido porque ele ainda não tinha voltado. Em outubro de 2017, quando tinha 32 anos, Christine postou em sua rede social que estava grávida de 3 meses. No dia 30 de março de 2018, ela deu à luz a uma menina. A partir daí, Christine começou a compartilhar sua vida materna na internet, postando várias fotos dela, da filha e do marido. Até que, em 2019, a família Banfield decidiu entrar para o programa de au pair pela agência Culture Care. Para quem não conhece, o programa de au pair trata-se de um intercâmbio em que uma pessoa viaja para outro país para cuidar de crianças e estudar, em troca de moradia, refeições, salário e oportunidades de viagem. É o intercâmbio mais barato que existe no mercado. A pessoa paga um valor bem mais baixo comparado a outros intercâmbios de longa duração e vai trabalhar como se fosse uma babá para uma família. A babá cuida dos filhos da família enquanto mora com eles e tem outros benefícios, como morar nos Estados Unidos legalmente e receber um salário para se manter no país. Na teoria, tanto a família que contrata o serviço quanto a pessoa que vai como babá saem ganhando. A família terá alguém para ajudar a cuidar dos filhos por um valor mais acessível, enquanto a pessoa que atuará como babá poderá estudar um novo idioma, viajar e conhecer outra cultura. Antes de a família fechar qualquer acordo com a possível babá, é feita uma avaliação para verificar se há uma certa compatibilidade. Durante essa avaliação, a família realiza uma entrevista com a pessoa interessada em ser babá, fazendo perguntas para conhecer o máximo possível sobre quem irá morar com eles. Se tudo estiver alinhado, a babá viaja para o país onde a família reside e passa a morar com eles por um período de 1 a 2 anos. Os Banfield procuravam uma babá de confiança que pudesse cuidar de sua filha, o que resultaria em um dos crimes que mais repercutiu nos Estados Unidos nos últimos dias. Em abril de 2019, uma brasileira chamada Amanda chegou aos Estados Unidos através do programa de au pair e foi morar com a família Banfield. Após ficar 2 anos com a família Banfield, em abril de 2021, Amanda fez uma publicação em sua rede social agradecendo pela oportunidade e anunciou que ficaria mais 6 meses com a família. Como já mencionei, no programa de au pair, a babá pode morar com a família por um período de 1 a 2 anos, mas Amanda foi autorizada pelo governo a permanecer mais 6 meses devido à crise de saúde global, que resultou em restrições. A relação entre Amanda e a família Banfield era muito boa. Tanto Amanda quanto os Banfield compartilhavam diversas fotos em suas redes sociais, nas quais mostravam todos juntos, desfrutando de viagens, festas, aniversários e jantares. Durante seu tempo como babá no programa de au pair para a família Banfield, Amanda conheceu um homem nos Estados Unidos com quem iniciou um relacionamento. Algum tempo depois, Amanda e esse homem ficaram noivos, e em 25 de setembro de 2021, eles se casaram. Em postagens feitas nas redes sociais de Amanda, é possível ver que os Banfield participaram ativamente da cerimônia e da festa. Inclusive, a filha do casal foi daminha no casamento de Amanda, a quem chamaram de Flower Girl. A relação entre Amanda e a família Banfield era tão boa que Christine dizia que Amanda era parte da família. Quando o período de Amanda no programa au pair terminou na casa dos Banfield, ela foi morar com o marido em outro estado. Mas, mesmo tendo se mudado, Amanda manteve contato com a família Banfield e os visitava sempre que podia. Como a experiência de ter uma babá através do programa de au pair foi muito positiva, os Banfield decidiram procurar outra babá pelo programa.
Quem cuidou da maior parte do processo foi Christine, que queria muito que a nova babá também fosse brasileira. Não demorou muito para a família encontrar outra pessoa pelo programa de au pair. Seu nome era Juliana Pérez Magalhães, que hoje tem 23 anos. Juliana, assim como Amanda, também é brasileira e morava no estado de São Paulo, no Brasil. Juliana se formou em enfermagem no ano de 2020 e pouco tempo depois disso começou a pesquisar como funcionava o programa de au pair e como eram as entrevistas com as famílias interessadas em babás. No dia 9 de agosto de 2021, Juliana publicou em suas redes sociais que chegaria aos Estados Unidos nos próximos meses. Ela passou por uma entrevista no consulado americano no Brasil no dia 20 de setembro e, logo em seguida, ela embarcou para os Estados Unidos. Lembrando que Amanda se casou no dia 25 de setembro. Ou seja, assim que o programa de au pair de Amanda acabou, Juliana chegou aos Estados Unidos e já foi morar com a família. Na época, Juliana tinha um namorado que ficou no Brasil e ela publicava em suas redes sociais que um dia ele iria visitá-la. Ela também publicou, em dezembro de 2021, que estava nos Estados Unidos há 2 meses, mas que não tinha conhecido muitas pessoas. Então, estava procurando amigos brasileiros para passar o Natal, o Ano Novo ou fazer qualquer passeio. Depois de concluir seu primeiro ano no programa de au pair com a família Banfield, Juliana estendeu o contrato por mais 1 ano. É dito que a relação de Juliana com os Banfield era boa. Não era como a de Amanda, mas era boa. Até porque, se não fosse, a família provavelmente não teria desejado que Juliana permanecesse mais 1 ano com eles. Lembrando que Juliana, assim como Christine, também era enfermeira. Então, na questão profissional, elas tinham algo em comum. Nas redes sociais de Juliana, havia fotos dela com a família Banfield, mas eram poucas se comparadas à quantidade de fotos que Amanda postava. Eu sei que isso não quer dizer nada, mas é só uma questão que estou levantando aqui para complementar o caso. Até porque muitas pessoas que possuem redes sociais são mais discretas e costumam fazer poucas publicações. Isso varia de pessoa para pessoa. De acordo com pessoas próximas à família Banfield, tudo parecia ir muito bem em relação à nova babá, mas só parecia. No dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 7h50 da manhã, uma chamada para o 911 foi feita do celular de Juliana, mas essa chamada durou apenas alguns segundos e terminou de repente. Cerca de 13 minutos depois dessa primeira chamada, uma segunda ligação foi realizada do celular de Juliana e ela disse à polícia que uma amiga dela estava ferida. Nesse mesmo momento, de acordo com fontes, Brandon, o marido de Christine, pegou o telefone e disse que encontrou sua esposa com ferimentos de faca no quarto e que atirou em um homem chamado Ryan. A polícia agiu rápido e chegou à casa da família em menos de 10 minutos. Lá, os policiais encontraram um homem já sem vida no chão e Christine Banfield, muito ferida em um quarto no andar de cima da casa. Christine foi levada às pressas para o hospital ainda com vida. A filha do casal, de 4 anos, também estava na casa. E felizmente, nada de ruim aconteceu com ela. Já Christine Banfield não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. Brandon também precisou ir ao hospital devido a um ferimento que tinha na perna. As informações preliminares divulgadas pela polícia indicavam que o homem encontrado sem vida na casa era Joseph Ryan, de 38 anos. Ele teria invadido a casa da família Banfield e atacado Christine com uma faca, sendo baleado várias vezes em seguida. Isso era tudo o que se sabia até aquele momento. Após receber alta do hospital, Brandon se recusou a falar com os detetives do condado de Fairfax e também com a mídia sobre o que havia acontecido em sua casa. Já Juliana fez o contrário. Ela falou com os detetives e assinou seu depoimento para a polícia, contando sua versão. Juliana disse aos detetives que, na manhã do ocorrido, chegou para trabalhar na casa dos Banfield e viu o momento em que Joseph Ryan invadiu o local. Ela então, desesperada, ligou para Brandon, que não estava em casa naquele momento, e pediu ajuda. Brandon teria dito para que a Juliana se acalmasse, pois ele estaria em casa em poucos minutos. Juliana teria esperado Brandon do lado de fora da casa da família
Isso, segundo ela, seria para sua própria segurança. Quando Brandon chegou, ele e Juliana entraram na casa, e foi nesse momento que eles encontraram Christine gravemente ferida. He started stabbing her. I think Brendan shot him, and he asked me help to shot him too because It's okay. You don't have to get it all out right now. I never Just saw breathe. it before. It's a lot of blood. Okay. No meio disso, eles deram de cara com Joseph Ryan ainda na casa e entraram em luta corporal com ele. Brandon conseguiu pegar uma arma que estava na casa e disparou várias vezes no tórax de Joseph, com o homem falecendo logo em seguida. Posteriormente, Brandon confirmou a versão dada por Juliana à polícia, assumindo que foi ele quem disparou em Joseph em legítima defesa. Uma coisa estranha é que, em seu depoimento, Juliana disse que, no dia do fato, havia chegado cedo na casa da família para trabalhar, mas, como já sabemos, no programa de au pair, as babás moram na casa da família. Desse modo, não ficou muito claro onde Juliana estava antes de chegar na casa da família. O crime chocou toda a cidade de Herndon, e posteriormente, quando novas revelações surgiram, o caso repercutiu por todos os Estados Unidos. Por meses, a polícia não divulgou nada a respeito das investigações, decidindo manter tudo em sigilo. Nesse meio tempo, vizinhos da família Banfield disseram que Juliana continuou frequentando a casa. Não se sabe ao certo se ela estava morando na casa, mas, segundo os vizinhos, ela foi vista com a filha do casal inúmeras vezes. Então, especularam que ela ainda estivesse atuando como babá. Em agosto de 2023, Juliana fez uma postagem utilizando as suas redes sociais, na qual dizia que estava procurando um trabalho como babá na região. No programa de au pair, não é permitido que você procure outros trabalhos enquanto estiver vinculado a ele, então é provável que Juliana tenha saído do programa nessa época. Após mais de 7 meses de investigações, a polícia solucionou uma parte do caso através da coleta de provas e evidências forenses. A própria Juliana, inclusive, teria comentado com a mãe dela, que mora no Brasil, que a polícia já havia concluído as investigações e que Joseph Ryan havia tirado a vida de Christine Banfield devido a um desentendimento, pois eles eram amantes. No dia 19 de outubro de 2023, a polícia prendeu Juliana e ela ficou muito surpresa. O motivo da prisão era porque a polícia concluiu que foi ela quem disparou a arma contra Joseph Ryan e não Brandon, conforme afirmaram em depoimento. A polícia concluiu também que no momento em que Juliana realizou os disparos, Brandon não havia chegado na casa da família ainda. Após a prisão, Juliana Pérez Magalhães foi acusada de homicídio em 2º grau e conduzida para o centro de detenção do condado de Fairfax. Aqui, nesse ponto, a opinião pública ficou do lado da Juliana. Algumas pessoas até a chamaram de heroína, dizendo que teriam feito o mesmo que ela para defender a família que lhe deu uma oportunidade no país. Várias pessoas disseram que entendiam a razão de Brandon de tentar proteger a Juliana, que disse que foi ele quem atirou em Joseph, pois como Juliana era uma estrangeira com uma permissão temporária no país, isso poderia prejudicá-la. Inicialmente, as autoridades disseram para a mídia que, de fato, Christine e Joseph tinham algum tipo de relação, já que não haviam sinais de arrombamento na casa, dando a entender que Joseph só entrou na casa da família mediante a autorização de Christine. Algo que era estranho, pois em sua ligação para Brandon e também em seu depoimento para a polícia, Juliana teria dito que Joseph invadiu a casa. Uma outra coisa é que os detetives não sabiam se Juliana conhecia Joseph Ryan ou se já o tinha visto em alguma outra ocasião, mas estavam investigando para saber. Inclusive, na época em que Juliana foi presa, o chefe do departamento de polícia deu uma declaração dizendo que não era porque uma pessoa foi presa que o caso já estava encerrado. Ele afirmou que, muito pelo contrário, iriam continuar investigando a fundo para juntar todas as peças daquele quebra-cabeça. Foi descoberto que, alguns meses antes de ser presa, Juliana comentou com alguns amigos próximos, através de suas redes sociais, que estava em um relacionamento com um americano. Mais tarde, foi descoberto que esse americano se tratava de Brandon Banfield.
E isso, obviamente, deixou o caso mais intrigante. Quando essa informação foi divulgada pela mídia, a opinião pública a respeito de Juliana mudou. As pessoas que estavam do lado dela e a viam como uma heroína começaram a desconfiar de toda a história. Várias teorias na internet surgiram, e a principal delas era a de que Brandon e Juliana estivessem tendo um caso há muito tempo e juntos planejaram todo o crime. De acordo com essa teoria, se Brandon se divorciasse de Christine, os bens que o casal tinha teriam que ser divididos entre eles. Então, para que isso não acontecesse, ele e Juliana teriam forjado o ataque a Christine, com Joseph Ryan servindo de bode expiatório. Uma outra teoria era a de que, no dia do crime, Brandon e Juliana estavam em viagem juntos, e quando retornaram para a casa da família, eles foram confrontados por Christine e Joseph Ryan. Nessa teoria, Joseph seria um detetive particular que foi contratado por Christine para descobrir se Brandon e Juliana realmente estavam tendo um caso, algo que ela já estaria desconfiando há alguns meses. Com isso, eles teriam entrado em luta corporal, decidindo eliminar Christine e Joseph no processo. Havia também a teoria de que, de fato, Christine e Joseph eram amantes, e quando Brandon chegou em casa, ele flagrou os dois na cama e acabou tirando a vida dos dois. Juliana teria acobertado Brandon, e depois disso, eles teriam iniciado um relacionamento. Essas foram as teorias mais difundidas na internet na época em que as primeiras informações a respeito do caso começaram a ser divulgadas. Pouco tempo depois da prisão de Juliana, a mãe dela deu uma entrevista para um jornal no Brasil. Segundo a mãe da acusada, ela estava muito preocupada, pois ainda não havia conseguido contato com o advogado de Juliana nos Estados Unidos. A mulher disse que a filha tinha planos de voltar para o Brasil em breve, já que o seu visto de permissão para ficar no país estava expirando. Juliana tinha a intenção de renovar o visto no Brasil e, após isso, retornar para os Estados Unidos. A mãe da acusada disse que estava muito triste com todos os boatos difamatórios que surgiram na internet a respeito de sua filha, e complementou afirmando que Juliana jamais seria capaz de machucar alguém. A matéria no Jornal Brasileiro foi finalizada com a mãe de Juliana dizendo que estava torcendo para que o caso fosse esclarecido o mais rápido possível. Em sua primeira audiência, Juliana disse ao juiz que, naquela manhã, Christine tinha dado ingressos do zoológico para ela levar a filha de 4 anos do casal. Brandon não estava na casa da família neste momento. De acordo com Juliana, Christine fez isso para ficar sozinha em casa e receber Joseph, a quem conheceu através de um site de relacionamentos. Esse site não seria um site convencional de relacionamentos, onde as pessoas se conhecem e tudo mais, mas um site específico para quem quisesse já ir direto para os finalmentes. Juliana disse que, enquanto estava indo para o zoológico com a filha dos Banfields, ela percebeu que havia esquecido o almoço da menina. Ela então decidiu retornar até a casa da família para pegar o almoço. Quando ela estava chegando na casa, ela viu um carro desconhecido estacionando em frente à garagem. Depois ela viu um homem descendo do carro e entrando na casa. Esse homem era Joseph Ryan. Juliana disse que ficou com medo. Ela não conhecia o homem e pensou se tratar de um criminoso invadindo a casa. Ela então ligou para Brandon, informando a respeito da situação. Brandon teria dito para Juliana que era para ela esperar na frente da casa, que em poucos minutos ele chegaria ao local. Quando Brandon chegou, os dois entraram juntos na casa, e Juliana fez uma ligação para o 911, mas acabou desligando em poucos segundos, pois não sabia o que dizer ao telefone. Juliana levou a filha dos Banfields para o porão, enquanto Brandon sacou a sua arma e ficou em alerta. Poucos segundos depois, ouviram barulhos vindos do quarto no andar de cima da casa. Eles subiram até o quarto e se depararam com Joseph Ryan com uma faca na mão, em cima de Christine. Christine estava nua, e Joseph estava vestido. Brandon apontou a arma para Joseph e mandou que ele soltasse a faca, ao passo que Joseph mandou Brandon soltar a arma, senão ele atacaria Christine. Nesse momento, Joseph teria começado a perfurar Christine, e Brandon atirou nele. No entanto, a maioria dos tiros não pegaram em Joseph, e sendo assim,
ele não foi neutralizado de imediato e continuou a golpear Christine. Brandon então gritou para Juliana ir até o banheiro onde havia um cofre e pegar a outra arma dele que estava dentro desse cofre. Quando Juliana voltou com a arma, ela não a entregou para Brandon. Ao invés disso, ela disparou contra Joseph, acertando-o no coração, um disparo fatal. Depois disso, ligaram para o 911 para informar sobre o ocorrido. A defesa de Juliana se sustenta nessa versão e afirma que a acusada agiu em legítima defesa. Nessa mesma audiência, a acusação também foi ouvida e contou uma história completamente diferente. A acusação afirmou que Brandon e Juliana estavam tendo um caso há meses e que no dia do crime, Brandon não foi para o trabalho naquela manhã porque tudo já estava planejado. Brandon saiu de casa fingindo que iria trabalhar, mas na verdade foi até um local próximo onde esperou pela ligação de Juliana. Sobre Joseph Bryan, a acusação diz que ele foi atraído para a casa dos Benfields, acreditando que teria um encontro com Christine. De acordo com a acusação, Brandon ou Juliana teriam criado um perfil falso de Christine em um site de relacionamento utilizando o notebook dela e de dentro da casa da família. Nesse site de relacionamentos, Brandon ou Juliana teriam iniciado uma conversa com Joseph Bryan, se passando por Christine. Inclusive, a acusação disse que essas conversas foram mostradas para amigos e familiares de Christine, que disseram que as conversas estavam muito estranhas, pois Christine não escrevia daquela maneira. Após um tempo de conversa, um encontro foi marcado com Joseph Bryan, que recebeu o dia, o horário e o endereço onde ficava a casa da família Benfield. No dia combinado, quando chegou à casa da família, Joseph teria sido recebido por Juliana, por isso não havia sinais de arrombamento na casa, e pouco tempo depois ele foi emboscado por Brandon. Para a acusação, Brandon e Juliana planejaram tudo por dias e forjaram toda a cena do crime. O objetivo deles era se livrar de tudo o que estivesse no caminho deles. No caso, Christine. Com Christine fora do caminho, Brandon não precisaria dividir os bens que havia conquistado junto com a esposa em um divórcio e poderia desfrutar de todo o dinheiro ao lado de Juliana. Uma funcionária de um rancho onde as pessoas vão para praticar tiro testemunhou durante a audiência e disse que Brandon e Juliana estiveram nesse rancho 2 meses antes dos eventos que culminaram no crime. Essa mesma testemunha afirmou que 1 mês antes do crime, Brandon foi ao rancho sozinho e comprou uma pistola Glock às 7h17 da noite, pagando $558,50. Segundo a polícia, essa era a mesma arma que estava no cofre e que foi usada por Juliana para efetuar o disparo fatal em Joseph Bryan. Além disso, Brandon e Juliana trocaram os seus aparelhos celulares apenas 4 dias antes do crime. Para os promotores, tudo isso eram provas de que os dois estavam planejando tudo. Ainda durante a audiência, os promotores apresentaram fotos da casa no dia em que aconteceu o crime e depois apresentaram novas fotos da casa que foram tiradas meses depois, quando Juliana foi presa. Nessas fotos, foi possível ver que o quarto que antes pertencia a Juliana na casa estava vazio e todas as coisas dela, tais como roupas, maquiagem e demais itens, estavam no quarto que Brandon antes dividia com Christine, mas que agora estava dividindo com Juliana. Inclusive, todos os retratos da casa que antes eram de Brandon, Christine e a filha do casal foram substituídos por fotos de Brandon e Juliana, e algumas com a filha de Brandon. A defesa disse que reconhece um possível relacionamento entre Brandon e Juliana, mas reiterou que, durante o período em que ela trabalhou como babá para a família, ela teve outros relacionamentos e que o que ela teve com Brandon não foi nada sério. A defesa acrescentou que tanto Christine quanto o Brandon tiveram casos extraconjugais e foram infiéis um ao outro. Brandon também falou na audiência, mas ele e o seu advogado disseram que iriam invocar a 5ª emenda. Sendo assim, Brandon não responderia nada que pudesse incriminá-lo e acabou respondendo pouquíssimas perguntas. Ao fim da audiência, a acusação pediu para que Juliana permanecesse presa, pois o risco de fuga era alto. A acusação mencionou o fato de que Juliana
tentou obter outro passaporte quando as autoridades haviam retido o dela enquanto as investigações estavam em andamento, antes de sua prisão. Sobre isso, a defesa de Juliana afirmou que foram eles mesmos que a orientaram a tirar outro passaporte, pois ela precisava de uma identificação para permanecer no país. Quando ela solicitou às autoridades a devolução de seu passaporte, elas se recusaram a devolvê-lo. Então, segundo a defesa, a Juliana tirar outro passaporte não tinha nada a ver com um plano de fuga. No fim, o juiz acatou o pedido da acusação e declarou que Juliana Pérez Magalhães deveria ficar presa até a data do seu julgamento sem direito à fiança. Já Brandon Robert Banfield continuou sendo investigado pela polícia e permaneceu em liberdade. Como mencionei anteriormente, ele inicialmente se recusou a falar com os detetives e com a mídia, e uma das primeiras ações que tomou foi contratar um advogado. No começo, ao decidir falar com a polícia, Brandon afirmou que foi ele quem atirou em Joseph Ryan, mas após as evidências apontarem que Juliana foi quem efetuou o disparo, ele mudou sua versão. De acordo com fontes, a filha de Brandon com Christine ficou sob os cuidados de familiares enquanto as investigações prosseguiam. Até então, as únicas informações divulgadas sobre Joseph Ryan eram que ele tinha 38 anos e mantinha um perfil no site de relacionamentos onde se comunicou com Christine. No dia 16 de setembro de 2024, após meses de novas investigações, a polícia prendeu Brandon Banfield. Ele foi acusado de homicídio qualificado, tanto de Christine quanto de Joseph Ryan. Os promotores acusaram Brandon de conspirar para assassinar ambos na residência onde ele vivia com a esposa. Ele também foi acusado pelo uso de uma arma de fogo durante a prática de um crime. A polícia não revelou ao público quais evidências foram obtidas para comprovar que Brandon conspirou para tirar a vida de Christine e Joseph Ryan. A única informação divulgada foi que Brandon e Juliana tinham uma viagem marcada para o Brasil. Alguns dias depois, ocorreu a primeira audiência de Brandon Banfield. Durante essa audiência, as autoridades revelaram que Brandon começou a se relacionar com Juliana em agosto de 2022. Juliana havia chegado à casa da família para trabalhar como babá em setembro de 2021 e, naquela época, namorava um rapaz que permanecera no Brasil. Foi também revelado que, um mês antes do crime, Brandon e Juliana viajaram juntos para Nova York, onde se hospedaram em um hotel e assistiram a um show. Durante a audiência, Brandon disse que, na manhã do dia do crime, ele saiu de casa por volta das 7h11 e fez uma parada em um McDonald's que fica a cerca de 8 minutos de sua casa de carro. Segundo ele costumava tomar café nesse McDonald's quando ia para o trabalho. Brandon disse que, por volta das 7h37 da manhã, ele recebeu uma ligação de Juliana dizendo que um homem desconhecido havia invadido a casa da família. Ele então, sem ter terminado de tomar o seu café da manhã, se dirigiu rapidamente até a sua casa. A acusação reproduziu a gravação da primeira chamada que Juliana fez para o 911. Na gravação, é possível ouvir ao fundo Joseph Ryan gemendo de dor. Essa ligação durou 8 segundos, até que Juliana desligou. O atendente do Departamento de Polícia do Condado de Fairfax ligou de volta para Juliana seguindo o protocolo, mas ninguém atendeu. Questionado sobre isso, Brandon afirmou que a ligação não foi atendida porque ele e Juliana não conseguiam encontrar o celular que havia caído pela casa. Brandon disse também que, nesse mesmo momento, ele pediu para que Juliana pegasse a sua outra arma no cofre do banheiro, pois Joseph Ryan ainda estava vivo e poderia representar algum perigo. Mas quando ela voltou com a arma, ao invés de entregá-la para Brandon, Juliana disparou contra Joseph, o acertando no coração. Foram 13 minutos entre a primeira ligação e a segunda ligação que Juliana fez para a polícia. Para as autoridades, 13 minutos é um tempo muito longo para que Brandon e Juliana ligassem novamente para a polícia. Joseph Ryan já estava ferido antes mesmo da primeira ligação, então não fazia sentido eles demorarem 13 minutos para ligarem novamente. As autoridades acreditam que Brandon e Juliana usaram todo esse tempo para forjar a cena do crime.
O promotor do caso disse que o corpo de Joseph Ryan foi movido para parecer que ele, de fato, estava atacando Christine. As autoridades disseram que a faca usada no crime realmente pertencia a Joseph Ryan e que ele havia levado a faca em uma mochila, pois, em suas conversas com Christine, ela teria dito para ele que levasse a faca, pois tinha fetiche com isso. Para explicar melhor isso, o site em que a suposta Christine conversava com Joseph Ryan era um site voltado para encontros casuais, com foco em fetiches que misturam dor e prazer. Por isso, Joseph Ryan levou uma faca para o seu encontro com Christine na casa da família Banfield, algo que, segundo as autoridades, era bem conveniente para alguém que forjaria a cena do crime depois. De acordo com os paramédicos que foram até a casa da família Banfield, tanto Christine quanto Joseph haviam sido movidos e reposicionados. Os braços de Joseph estavam manchados de sangue, aparentemente o sangue de Christine, e cruzados de uma maneira que ele não poderia ter cruzado depois de ter sido atingido no peito pelo disparo fatal. Os paramédicos disseram também que, enquanto trabalhavam para tentar salvar Christine, Brandon não perguntou uma única vez sobre o estado dela ou se ela iria ficar bem. Ao invés disso, ele perguntou sobre Joseph Ryan, questionando os paramédicos se o homem ainda estava vivo. As autoridades acreditam que essa preocupação de Brandon em relação a Joseph é porque, se Joseph ficasse vivo, ele certamente contaria tudo como de fato aconteceu. Além disso, evidências traçadas a partir de respingos de sangue no quarto indicam que tanto Christine quanto Joseph foram movidos de lugar antes da chegada dos paramédicos. O promotor disse na audiência de Brandon que, em agosto, a polícia recebeu 2 relatórios definitivos de investigadores forenses especializados em análises de respingos de sangue. Esses relatórios foram fundamentais para corroborar a teoria de que os corpos de Joseph Ryan e Christine foram movidos e reposicionados depois de terem sido mortalmente feridos. Dias antes do crime, Joseph Ryan teria comentado com um amigo sobre Christine, dizendo que o casamento dela não era monogâmico e que tanto ela quanto Brandon saíam com outras pessoas com o consentimento dos dois. Isso que ele disse para os amigos foi baseado nas conversas que teve com Christine na internet. Em uma dessas conversas, Joseph Ryan teria enviado fotos para Christine dos itens que estava levando para o encontro com ela. Os itens, além da faca, incluíam braçadeiras e cintos. Joseph teria dito nessas conversas que cortaria o pijama de Christine com a faca. A polícia encontrou um pijama feminino cortado no quarto em que o crime ocorreu, mas naquele momento não se sabia se foi realmente Joseph quem o cortou. Joseph Ryan costumava contar praticamente tudo para os seus amigos a respeito dos encontros que conseguia através do site. Em conversa com alguns desses amigos, a polícia constatou que Joseph nunca conversou com Christine por telefone ou videochamada. Ou seja, ele nunca ouviu a voz dela antes do dia do crime. Mas por que isso é importante? Como eu já mencionei, as autoridades acreditam que o perfil de Christine no site foi criado por outra pessoa, por Brandon ou por Juliana. Desse modo, se Joseph tivesse conversado por telefone com Christine, seguindo a hipótese de que não era ela por trás do perfil, certamente seria Juliana que tentaria se passar por ela, e Juliana tem um forte sotaque brasileiro, algo que não passaria despercebido por Joseph, que possivelmente teria comentado com algum dos seus amigos. Dito isso, as autoridades acreditam que, além das mensagens de texto, Joseph nunca se comunicou com Christine de outra maneira. Os amigos de Joseph, que foram ouvidos pela polícia, disseram também que o homem nunca foi violento e que não acreditam que ele tenha tirado a vida de Christine. Desde o dia em que Juliana foi presa, em 19 de outubro de 2023, até sua prisão, em 16 de setembro de 2024, Brandon Banfield manteve constante contato com ela. Em uma de suas conversas com Juliana, que foi gravada pelas autoridades, Juliana diz o seguinte: "Espero que você não esteja ficando comigo, apenas porque tem medo que eu me volte contra você." E Brandon teria mandado ela fechar a boca. O julgamento de Brandon foi marcado para fevereiro de 2025,
enquanto que o julgamento de Juliana estava marcado para 12 de novembro de 2024. No entanto, no final de outubro, para evitar ir a júri popular, Juliana decidiu fazer um acordo de confissão com a promotoria. Com isso, Juliana se declarou culpada de homicídio culposo e concordou em testemunhar contra Brandon no julgamento dele, que está marcado para fevereiro de 2025. O promotor responsável pelo caso disse que a sentença de Juliana só poderá ser proferida depois que o julgamento de Brandon terminar, pois o seu testemunho terá um impacto na decisão do juiz e também na sua própria pena. As autoridades conseguiram montar uma ordem cronológica de como tudo possivelmente aconteceu através das evidências e também da confissão de Juliana. Segundo as autoridades, em agosto de 2022, Brandon Banfield iniciou um relacionamento extraconjugal com Juliana Pérez Magalhães. No outono de 2023, Brandon teria dito a Juliana que queria se livrar de sua esposa, Christine, e logo após isso, ele começou a planejar como seria o crime. Brandon, então, criou um perfil falso de Christine em um site de encontros para adultos, cujo principal objetivo é a realização de fetiches e outras fantasias que envolvem prazer e dor. Com esse perfil, Brandon se comunicou com diversos homens, até que, em dado momento, ele iniciou uma conversa com Joseph Ryan. Após um tempo de conversa, Brandon marcou um encontro com Joseph na casa da família Banfield em 24 de fevereiro de 2023. Joseph Ryan realmente acreditava que estava se comunicando com Christine Banfield e que ia se encontrar com ela. Nas conversas que teve com Joseph, onde Brandon fingia ser Christine, ele disse ao homem que queria que ele levasse uma faca e outros itens para o encontro, pois queria realizar algumas fantasias. Alguns dias antes do encontro, Brandon pediu a Juliana para falar com Joseph por meio de uma chamada de voz no Telegram, fingindo ser Christine, para tornar tudo ainda mais convincente. Não se sabe se Joseph percebeu o sotaque brasileiro de Juliana durante essa chamada. Se percebeu, ele não comentou nada sobre isso com seus amigos. Talvez Brandon tenha criado uma história inteira sobre isso enquanto falava com Joseph fingindo ser Christine. Ele pode ter inventado que Christine tinha alguma conexão com o Brasil, que morou lá por muito tempo, o que explicaria seu sotaque brasileiro. Não é difícil acreditar nisso, já que Brandon e Juliana planejaram tudo por um bom tempo. Então, provavelmente, pensaram em uma forma de preencher essa lacuna. Durante sua confissão, Juliana disse às autoridades que não queria fazer parte do crime. Ela teria dito a Brandon que não achava que ele iria tão longe, e quando percebeu que ele estava falando sério, disse a ele que não queria continuar. No entanto, Brandon teria dito a Juliana que já era tarde demais para desistir. Na manhã de 24 de fevereiro de 2023, Brandon deu uma arma de fogo a Juliana. Brandon havia comprado a arma em 28 de janeiro de 2023. Foi acordado que, assim que Juliana visse Joseph Ryan entrando na casa dos Banfield, ela deveria primeiro ligar para Christine e depois para Brandon, dizendo que havia um homem estranho na casa e que ela estava muito assustada. Juliana seguiu o plano e fez ambas as ligações assim que viu Joseph Ryan entrando na casa. A ligação para o celular de Christine caiu na caixa postal, porque, antes de sair de casa naquela manhã, Brandon desligou o celular de sua esposa e o guardou em uma gaveta da cozinha. Conforme o planejado, Brandon aguardou a ligação de Juliana em um McDonald's próximo, o que lhe permitiria voltar para casa rapidamente. Quando Juliana ligou, Brandon também tentou ligar para Christine, mas, como ele já sabia, a ligação foi direto para a caixa postal. Brandon voltou para casa, pegou Juliana e a filha e entrou com elas pelo porão. Deixaram a criança no porão e subiram para o quarto de Brandon, onde ele vivia com Christine. Brandon estava portando sua arma de serviço, e Juliana estava com a arma que ele havia comprado em janeiro e dado a ela naquela manhã. Ao entrarem no quarto, Joseph estava segurando Christine, e Brandon gritou que era da polícia antes de disparar na cabeça de Joseph Ryan. O impacto do tiro fez Joseph cair para longe de Christine. Após o disparo, Juliana ligou para a polícia. A ligação durou pouco tempo, mas ao fundo foi possível ouvir Joseph gemendo de dor.
Juliana encerrou a ligação, seguindo a orientação de Brandon. E logo em seguida, Brandon pegou a faca que Joseph havia levado para o encontro e desferiu diversos golpes em Christine. O atendente do 911 tentou retornar a ligação, mas Juliana não atendeu. Em seguida, Juliana foi até o cofre da casa e o abriu, fazendo parecer que ela pegou a arma do cofre, sendo que, na verdade, ela já estava com a arma desde o começo. Ao voltar para o quarto, Juliana percebeu que Joseph ainda estava se movendo. Ela então disparou contra ele, acertando seu coração, e o disparo foi fatal, como confirmou o médico legista. Após Brandon preparar a cena do crime, colocando os corpos de Christine e Joseph próximos para parecer que Joseph havia atacado Christine, ele instruiu Juliana a ligar para a polícia novamente. Nessa segunda ligação, Juliana afirmou que um intruso havia invadido a casa dos Banfield e atacado Christine. Com a chegada da polícia e dos paramédicos, Brandon foi para o hospital com Christine, enquanto Juliana seguiu para o departamento de polícia com a filha do casal. O restante da história já é bem conhecido. Um detalhe importante a ser mencionado é que quando Brandon e Juliana subiram para o quarto, Joseph estava segurando Christine, que estava nua. Isso ocorreu porque, nas conversas entre Brandon, fingindo ser Christine, e Joseph, foi mencionada uma fantasia de ser dominada por alguém que entrasse em sua casa com uma faca e cortasse seu pijama. E como foi descoberto, o pijama de Christine foi encontrado cortado ao lado da cama. Assim, quando Joseph entrou na casa, ele acreditava estar participando de uma fantasia, e Christine, sem saber do que realmente acontecia, provavelmente tentou pedir para ele parar. No entanto, Joseph pensou que aquilo fazia parte do combinado. Ele acreditava que Christine estava apenas encenando, como haviam discutido nas mensagens trocadas. Com a confissão de Juliana Magalhães, não há mais dúvida de que o crime foi uma conspiração orquestrada por ela e Brandon para tirar a vida de Christine e permitir que eles seguissem juntos. O julgamento de Brandon Banfield está marcado para fevereiro de 2025 e a sentença de Juliana será dada logo após a finalização do julgamento dele. A juíza responsável pelo caso, Penny Ascarati, que também atuou no julgamento de Johnny Depp e Amber Heard, é a mesma que presidirá o caso de Brandon, o que gera grande expectativa, com milhões de pessoas aguardando o desfecho. A mãe de Joseph Ryan não deu entrevistas até o momento para não interferir nas investigações, mas quando Brandon foi preso, ela fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que estava sendo muito difícil viver sem seu único filho e que a única coisa que ainda a fazia levantar da cama todos os dias era a esperança de que a justiça fosse feita. Tanto a família de Christine quanto a de Brandon estão profundamente chocadas com tudo o que aconteceu. De acordo com as últimas informações divulgadas, a filha do casal, que agora tem 6 anos, está sob a tutela de familiares próximos. Eu não encontrei informações sobre o funeral de Joseph Ryan. Já Christine Ann Benson Banfield foi sepultada no cemitério Rainha de Todos os Santos, no condado de Suffolk, em Nova York. Pessoal, esse vídeo ficou bem longo, como eu já tinha dito para vocês no começo. Assim que ele tiver uma atualização a respeito da sentença do Brandon, eu trago aqui e posto na comunidade aqui para vocês. Bom, para quem ficou aí até o final aqui comigo, deixa um comentário. Juro, eu fiquei até o final. Eu agradeço muito, pessoal, por vocês me assistirem até aqui. Um grande abraço e até a próxima.